Bom dia, graça e paz, que Deus abençoe grandemente o nosso dia, a nossa casa e a nossa família. Gratidão por mais um dia, por mais esta oportunidade de estar aqui para levar a palavra do Senhor aos nossos corações, do Evangelho de Jesus. O Evangelho que nos garante o passaporte para a eternidade com Cristo. Amém? Você está na célula digital da nossa família EJN, Jesus para as Nações. A nossa família não é uma igreja simplesmente para você frequentar, mas é uma família para você fazer parte. Eu gostaria de estar comunicando os horários dos nossos cultos, a programação da nossa igreja. Temos durante a semana de segunda a quinta-feira a oração do Pai Nosso das 8 às 7 horas da manhã. Às 10 horas da manhã temos live com os nossos pastores da casa. Todas as quartas-feiras temos 2 grandes cultos. O primeiro culto às 15 horas, o culto sobrenatural, e o segundo culto às 20 horas, família no altar. E você está convidado para estar ali, indo ouvir uma palavra do Senhor ao seu coração, uma direção de Deus. Temos também o nosso canal online, EJN Online. Você pode estar acompanhando através do online. Amém? Vamos orar para que o Senhor venha falar nesta manhã aos nossos corações. E sabemos que sem Deus nada podemos fazer, porque o ar que respiramos vem dele, está na palavra dele. O ar que respiramos pertence a ele. Na hora que ele decidir tirar o ar que respiramos, ele já veio para mim e para você. Vamos orar. Pai amado e santo, nesta manhã glorifico o teu nome, Senhor, porque tu és digno da minha entrega, da minha rendição. Tu és digno, Pai, de tudo que tenho, que sou, porque hoje eu sei, hoje eu tenho certeza que pertence a Ti, Senhor. Perdoa as minhas falhas, meus pecados, as minhas fraquezas, Senhor. Me perdoa, Pai, porque sou falho, humano, imperfeito, carrego a natureza pecaminosa em mim, Senhor. Assim como diz na Tua palavra, que ali quando Adão pecou, todos foram destituídos da glória do Pai, foram tirados da Tua presença, que pecaram, não puderam mais permanecer na Tua presença. Por isso já nascemos do pecado. Nós temos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por meio da graça, por meio do seu sacrifício na cruz, para irmos até a cruz, confessarmos os nossos pecados e nos arrependendo verdadeiramente, entregarmos a nossa vida a Ele, como nosso Senhor, Rei, Salvador, nosso Mestre, para um dia, quando partirmos dessa passagem, estaremos contigo na eternidade, Senhor. Abençoa nesta manhã, vem falar aos nossos corações, Pai. Nos fortalece, Pai, nos fortalece para vencer o dia mal, para vencer as adversidades, porque enquanto estivermos nessa passagem terrena, vamos ter aflições, mas temos a certeza que o Senhor está conosco, e contigo a Tua palavra nos diz que somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Vem falar aos nossos corações nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de deixar alguns versículos da palavra de Deus. O primeiro capítulo se encontra em Hebreus 11, do 8 ao 11, do verso 8 ao 11. Essa semana vamos estar falando sobre alianças que mudam. Com quem você tem se aliançado nesta manhã? Com quem você tem se aliançado? Vamos ler? Que diz assim: foi pela fé, verso 8, Hebreus 11, verso 8. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou seu próprio país sem saber para onde ia. Pela fé ele morou com o estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido.
Viveu em barracas com Isaac e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus, porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ela creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Amém? É pela fé. Nós podemos ver aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, que fala os heróis da fé. Se depois você acompanhar na sua Bíblia, na sua casa, você vai ver aqui que tudo foi pela fé. Foi crer sem duvidar em quem Deus é, em quem Deus diz que vai fazer, porque Ele faz. Aqui Abraão, quando Deus ali chamou Abraão para sair no meio da sua terra e da sua parentela, ele só obedeceu e creu. Mas ali ele fez uma aliança com Ló, levou Ló, que era seu sobrinho, levou Ló, que não era para ter levado. E ali começou as contrariedades, porque Deus pediu para ele sair da terra dele, do meio da sua parentela, e ir ao destino que o Senhor estava mandando, que lá ele mostraria a terra que o Senhor tinha prometido. Mas Abraão fez aliança com Ló, levou Ló. Por isso temos que entender, quando Deus diz para sair de certas mesas, de certas alianças que não tem propósito, que vai atrapalhar o nosso destino, a viver o que Deus tem para nós aqui na terra. Como podemos nos aliançar com pessoas que não compartilham da mesma fé, que não crê no mesmo Deus? A Bíblia já nos diz que não tem como dar certo, jugo desigual. Não tem como prevalecer se eu sirvo a Deus, creio em Jesus. Creio em Jesus, que Deus deu o seu único filho, morreu por mim, morreu por você, ali na cruz. Como que eu vou me aliançar, ter relacionamento com uma pessoa que não crê na mesma fé, que muitas das vezes zomba da minha fé ou do meu Deus? A palavra diz para não termos aliança. Ali, como diz em Salmos 1, para nós não nos sentarmos na roda dos escarnecedores, que escarnece a palavra de Deus, que muitas vezes zomba do Senhor, ri, mas Deus está vendo tudo isso. Mas eu e você, por termos o entendimento e a clareza da palavra, temos que nos retirar dessas mesas, porque o Senhor não se agrada. Isso atrapalha o nosso destino, a receber a promessa que o Senhor tem para nós. E aqui Abraão creu, ele creu, obedeceu, saiu da sua terra e da sua parentela. Mas aqui, quando Abraão decidiu levar Ló, se aliançar com Ló, aí começou. Não deu muito certo ali. Não deu muito certo, tiveram que se separar, mesmo parentes. Abraão entendeu que deveria se separar, seguir o seu destino, e Ló seguiu dele, porque ele começou a dar contendas entre os pastores de Abraão e Ló. Começou as intrigas, as adversidades ali, e Deus não se agradou. E ali Abraão tomou a decisão de falar para Ló, para ele seguir. Se ele fosse para a direita, ele ia para a esquerda; se ele fosse para a esquerda, ele iria para a direita. Teve que se desaliançar, independente. E era parente, era sobrinho, independente. Aqui nós podemos ver que todos creram, os heróis da fé, como está aqui na carta de Hebreus. Sara riu quando o anjo falou que ela iria ter um filho, que seria o filho da promessa, Isaac, porque ela já estava de idade avançada, ela e Abraão. Mas o que é impossível para Deus? Deus não olha para isso, para idade, para tempo. Hoje eu tenho vivido coisas que na minha juventude, quando eu aceitei Jesus a primeira vez na minha adolescência, eu não vivi experiências com Deus como eu tenho vivido hoje. Independente de ter mais idade, eu vivi grandes experiências, tenho vivido sobrenaturais com o Senhor, que eu não vivi na minha adolescência. O
Senhor não olha para a idade, que a palavra dele diz que em Salmos 90, que um dia para ele é como 1000 anos, ele acelera os dias, ele é dono de tudo, ele nos fez. Aqui Sara riu, mas ela creu, que como está no verso 11, que diz, ela riu, mas depois ela creu, e ali ela deu à luz ao filho da promessa, que foi Isaac, foi pai de nações. Cumpriu-se a promessa do que o anjo havia falado o anjo por meio do Senhor. Ali Deus enviou o anjo para trazer o recado a Abraão. E ali ela creu, mesmo rindo, mas ela creu e ali se manifestou, se concluiu a promessa que o Senhor havia feito. Glória a Deus. Deus é poderoso. Deus não é como o homem que volta atrás na palavra, que mente, que engana, não. Deus, ele honra a palavra, ele cumpre promessas. Cabe a mim e a você obedecer e sair de mesas erradas, de alianças erradas, que não há propósito. A palavra de Deus diz, se não tiver dois ali andando unidos em concordância, não terá como, se não andar os dois unidos ali na mesma direção, não tem como Deus abençoar, fluir. A palavra de Deus diz assim, andarão dois juntos se não houver concordância. Não tem como um puxar para um lado, outro puxar para o outro, porque a palavra do Senhor já nos fala, né? Ali como Jesus disse, eu e o Pai somos um, é unidade. Eu tenho lido a Bíblia, buscado ler e buscado discernimento espiritual para entender. Aqui nós vemos que é união, Deus opera na união, não na desunião. Tem que andar em concordância ali juntos. No capítulo 15 de João, livro de João, capítulo 15, verso 5, também Jesus nos diz assim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês nada podem. Vou ler de novo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sem Jesus nós não somos nada, sem Cristo. Sem ele nada podemos fazer. Quando ele fala unido, é união. Temos que estar unidos, em concordância, caminhando na mesma direção, no mesmo propósito, não agir pelas emoções, mas por propósito. Hoje eu entendo. Glória a Deus por isso. Está entendendo a palavra de Deus? Não tem como eu estar em mesas, em alianças, em ambientes que não há propósito, que não está ali caminhando em direção o propósito de Deus, não por emoções no nosso coração, que a palavra diz que o nosso coração é extremamente corrupto e enganoso, mas pela direção, o propósito de Deus nas nossas vidas, na minha vida, na tua vida, estarmos aliançados, caminhando ali em obediência a Deus, para que as promessas dele venham se cumprir na minha vida e na tua vida nesta manhã. Porque as únicas pessoas que podem impedir que a promessa de Deus se cumpra na minha vida e na tua vida somos nós mesmos. Nós mesmos, quando não obedecemos, quando não saímos de lugares que o Senhor já disse para sair, fazer de alianças que não tem propósito, que só vai atrapalhar, nos derrubar da presença de Deus. Que é isso que o inimigo usa pessoas ali, influencia, para tirarmos da direção do Espírito Santo, de cumprir a nossa missão aqui, de cumprirmos o nosso chamado que está dentro do nosso propósito. Por isso temos que buscar discernimento espiritual. O Espírito Santo, a palavra de Deus diz que nos revelará toda a verdade. Toda a verdade, nós não ficaremos enganados, para entender as alianças certas, as conexões certas, as direções certas que está dentro do nosso propósito. A nossa missão aqui na terra de fazer a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que você venha nesta manhã, assim como eu, buscar a direção de Deus, buscar ouvir a voz de Deus.
Ele irá nos direcionar a nossa missão, as conexões que estão dentro do nosso propósito, para que nós venhamos viver verdadeiramente a vontade dele aqui, a boa e perfeita, não a permissível, a boa e perfeita vontade do Pai. Porque ele fala na sua palavra: eu que sei os planos que tenho para ti, os planos de te fazer prosperar e acabar bem, não planos de te causar mal. O Senhor vê o que nós não vemos daqui a horas, a dias, a meses, a anos. Nós somos seres limitados, nós só vemos o agora, mas o Senhor conhece o futuro. Por isso que nesta manhã nós venhamos buscar a presença dele, estar mais ali na intimidade, ter mais um relacionamento com o Pai, para entender a sua direção, a sua vontade, ouvir a sua voz nesta manhã, para que nós não viemos estar perdendo tempo em mesas erradas, de viver o que Deus tem para nós aqui em vida, aqui e agora. Porque quando eu partir, se nós partirmos, na hora que o Senhor tirar o nosso fôlego de vida que pertence a Ele, é Ele que determina, Ele sabe a hora que irá tirar a minha e você da terra. Ele veio para nós. Será que nós estamos preparados? Será que nós estamos preparados para encontrar com Ele? Porque na hora que Ele tirar o nosso fôlego de vida, Ele já veio para nós. Amém? Vamos orar. Vamos orar para que o Senhor venha abrir o nosso entendimento espiritual. Não nossos olhos naturais, porque com os olhos naturais nós não conseguimos ver. Não conseguimos ver o que o Senhor quer nos falar. É através dos olhos do Espírito, a conexão do nosso Espírito com o Espírito de Deus, para entender a sua boa e perfeita vontade. Vamos orar. Pai amado e santo, obrigado. Obrigado, Jesus, por este tempo que eu tenho vivido, Pai. Eu tenho vivido experiências, papai, experiências para poder falar do que eu tenho vivido aqui, Senhor. Obrigado, Pai, por me tirar de mesas, de alianças que só me levaram à perca, à vergonha, à humilhação. Mas assim como a vergonha foi pública, a honra também será. A honra para glorificar o nome santo de Jesus. A honra será pública, Pai, porque não sou eu, vem de Ti. Vem de Ti, Pai. Obrigado por me escolher, por me chamar, para estar aqui falando a Tua palavra. Mesmo eu só tendo os meus pecados para Te oferecer, mesmo assim Tu me amou, Tu me amas, Pai. Tu ama cada um, Pai. O que Tu não ama é o pecado. Tu ama cada pecador, independente do que é, do que foi. Tu amas, Pai. O Senhor só quer arrependimento, confissão de pecados e uma entrega, se arrepender e confessar os seus pecados para ser perdoados. O que o Senhor requer de nós é confissão, arrependimento e obedecer a sua palavra, a sua direção, nos tornar nova criatura, nascido verdadeiramente da água e do Espírito, para vivermos o que o Senhor tem para nós em vida e estarmos, quando partirmos dessa passagem terrena, eternamente com Ele. Eternamente com Ele. Em tocar nos corações desta manhã, doce amado Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence dos nossos erros, dos nossos caminhos. É o Espírito Santo de Deus. Pai, eu estou aqui para semear a Tua palavra. Tu me chamaste para falar da Tua palavra, eis-me aqui. Eu estou aqui para Te ouvir, Te obedecer e acessar as bênçãos espirituais que está na Tua palavra que Tu já me entregou, nas regiões celestiais. Eu estou buscando a Te ouvir e Te obedecer para acessar. Sim, Pai, é um caminho para acessar. E eis-me aqui, Pai. Senhor, vem repreender, Pai, toda adversidade, tudo aquilo que seja atrapalho, que caia por terra agora pelo poder do nome de Jesus. Toda resistência no mundo espiritual. Sim, Pai, porque o nosso inimigo é espiritual, ele não é a carne e o sangue, como está na Tua palavra, ele é espiritual. Ele age por meio de pessoas para nos prejudicar. Sim, Pai, por meio da inveja, da soberba, do engano, da mentira. Pai, da mentira, a Tua palavra diz que é Satanás. Meu Deus é o Deus da verdade. É o Deus de luz e eterno. Oh, Papai, eis-me aqui, Senhor. Abençoa nesta manhã cada uma, cada vida, cada família, Senhor.
Tem misericórdia, Pai, dessa nação, dessa humanidade. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia de tudo que está acontecendo aí, Pai, tudo que está por vir. Só sabemos de uma coisa, que temos que nos preparar e seguir a Tua voz e a Tua direção. Sim, Pai, temos que estar preparados a todo tempo. A todo tempo, não sabemos o dia que iremos partir dessa passagem. Temos que estar preparados a todo tempo para irmos ao Teu encontro, encontrar ao Senhor quando partimos dessa passagem. Oh, Pai, obrigado por este tempo. Eu tenho vivido experiências, Pai. Eu posso dizer, Tu tem me tirado de mesas de alianças erradas que só me prejudicaram. Mas Tu é o Deus que restitui. Tu é o Deus, a Tua palavra diz que Tu és o juiz de toda a terra, e eu entrego toda a injustiça nas Tuas mãos, Pai, toda calúnia, toda difamação, eu entrego a Ti, Pai. É o Senhor que irá julgar. O Senhor é o justo juiz de toda a terra. A Tua palavra diz que o Senhor vai dar a cada um conforme o Senhor é aquele que esquadrinha o coração e vê os pensamentos de cada um de nós, para dar a cada um conforme a sua conduta. Sim, Pai. Sabemos que tudo que o homem semear, certamente ele vai colher. É uma lei espiritual na palavra. E Deus não volta atrás no que Ele diz. A palavra dele nunca volta vazia. A palavra dele se renova a cada dia. A Tua palavra diz, Pai, que vai passar céus e terra, mas a Tua palavra vai se cumprir, porque Tu é Deus, Tu és Criador dos céus e terra. Tu és o nosso Criador, Tu criou o homem. Sim, Pai, Tu criou tudo o que há, tudo pertence a Ti. A Tua palavra diz que tudo é Teu. Tudo é Teu. Nós viemos de Ti, um dia voltaremos para Ti, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por este tempo. Obrigado por tudo que eu tenho vivido como experiência, como processo. É um processo, eu já entendo. É um processo, Pai. Obrigado por tudo que está por vir na minha vida, para glorificar o Teu nome na terra, manifestar o Teu poder na minha vida, o poder do Espírito Santo. Sim, Jesus, eis-me aqui, Pai. Jesus veio a essa terra para destruir as obras do diabo. Sim, Papai, eu estou aqui como soldada de Cristo. Fui chamado como soldado de Cristo, fazer parte desse exército na terra, para ser forjada, capacitada, me revestir das armaduras celestiais, para guerrear contra o meu adversário que é invisível. Sim, a luta não é contra a carne e sangue, é contra as potestades da maldade que agem neste mundo de trevas, que a palavra de Deus diz que o mundo já é do maligno. Oh, Papai, eis-me aqui, Pai, para ser capacitada, Papai, por Ti, pelo Teu poder, pelo Teu doce e amado Espírito Santo, a resgatar as vidas opressas e cativas da mão de Satanás. Oh, Papai, grandes coisas estão por vir, eis-me aqui, Senhor, para me encher do DNA do meu Rei, da presença do Espírito Santo, da luz. Oh, Papai, eu sei que Tu estás dentro de mim, você, amado Espírito Santo, que os Teus olhos resplandecem nos meus como chama de fogo. Chama de fogo, eis-me aqui, Papai, sendo forjada como soldado de Cristo para guerrear contra Satanás, contra o meu acusador, o diabo. Ele vai ficar embaixo dos meus pés, porque ele já foi vencido na cruz por Ti. Ele foi vencido na cruz por Ti. Tem um lago de fogo e enxofre preparado para ele na eternidade. Oh, Santo Rei, Rei Jesus, Salvador e Senhor, obrigado. Obrigado, Pai, eu posso sentir a presença do Teu Espírito Santo aqui. Eu sinto a presença do Teu Espírito Santo. Obrigado, meu Rei, por me chamar, por me dar vida em Ti hoje, por me encher de Ti. Sim, Papai, para resgatar a vida das mãos do inimigo. Obrigado, Senhor, é um privilégio para mim estar aqui na Tua presença, por ter me resgatado das trevas para a luz, da morte para a vida. Sim, Pai, para resgatar vidas e levar até a Ti, preparar as vidas para a volta de Jesus, resgatar as vidas das mãos do inimigo que tem destruído, oprimido. Sim, Papai, eis-me aqui, me enche de Ti, Pai. Me enche de Ti, Senhor, para que o Teu nome, é o Teu nome, Pai, venha ser glorificado em nome de Jesus. Obrigado.
Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado, obrigado. Obrigado pela tua presença, pelo teu amor, pela tua misericórdia, ter me alcançado. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Obrigado, Senhor. Eu só te agradeço por tudo que és para mim, por tudo que eu represento para ti, Pai. Hoje eu sei que eu sou tua filha. Eu sinto a tua presença, Santa e poderosa. Obrigado. Obrigado, amém. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia, a sua vida, a sua família. Que você venha sentir a presença dele, assim como eu estou sentindo aqui. A presença, a alegria que eu sinto dentro de mim, do Espírito Santo, que vem dele. A paz que excede todo entendimento vem dele. A alegria no Espírito, a calmaria que nós precisamos é de Jesus na nossa vida. É clamar por ele, chame por ele. Que Deus abençoe grandemente o nosso dia, nos livre de toda a maldade que está aí fora, que age por meio do nosso inimigo, mas maior é aquele que está conosco, comigo, do que ele que está no mundo. É Jesus. A proteção maior é Jesus. Fique com Deus, que Deus abençoe grandemente. Se Deus nos permitir, estarei aqui quinta-feira, em nome de Jesus, para falar da palavra de Deus, que é o meu combustível. Ele é meu combustível para seguir. Amém? Fique com Deus e até mais. Deus abençoe grandemente.